Crônicas 20. Abre aí, por favor. Obrigada, irmã. 2 Crônicas 20. Eu vou estar ministrando sobre um tema que vai falar sobre as 3 chaves da vitória. 3 chaves. Se você veio hoje buscar aqui uma bênção da parte do Senhor, grava essa palavra no seu coração. 3 chaves da vitória. Amém? Todos já encontraram? 2 Crônicas 20. A partir do 1 mesmo. Pode ser que a minha versão esteja um pouco diferente da sua. Depois disso, o exército dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: há um exército enorme de Edom que vem além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em El-Egídia. Josafá ficou amedrontado. Se você puder circular aí na sua palavra, na sua Bíblia, a palavra amedrontado, depois eu vou falar um pouco sobre ela. Com a notícia, e pediu orientação ao Senhor. Em algumas versões vai dizer, Josafá orou ao Senhor. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, porque eu vou continuar lendo essa mensagem, mas até aqui eu vou parar um bocadinho só para explicar um bocadinho sobre quem é Josafá, só para que você possa entender um contexto desse texto que eu estou lendo. Josafá, ele é o 4º rei de Israel. Depois da queda espiritual de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2. O reino de Israel são as 12 tribos, né, que são os 12 filhos de Jacó. E depois dessa queda houve uma ruptura, norte e sul. Josafá ficou com 2, que é Judá e Jerusalém. E as outras 10 tribos ficaram com Acabe. E quando Josafá assume o reino do sul, ele começa a fazer um reboliço naquela nação. Ele começa a fazer cópias da palavra do Senhor e distribuir. E além disso, ele coloca os sacerdotes, os levitas, para ensinar a palavra do Senhor. Ele começa a restaurar a fé daquele povo, a fé do Deus de Israel. Ele traz isso de volta. Além disso, ele vai começar a destruir os altares de Azera, que estavam dominando Israel. E ele começa a destruir aquilo tudo. Ele começa a fazer um grande reboliço naquela cidade. E ele foi um bom rei. Ele diz que andou segundo o coração. O significado do seu nome é Deus é juiz. E aí Josafá está nessa situação. E aí ele recebe a notícia que vem os Amonitas e os Adonitas contra ele. E quem são esses povos? Esses 2 povos são descendentes do incesto de Ló com as suas filhas. E esse povo era terrível, era muito mau. E quando ele soube que era esse povo, porque esse povo não só dominava a cidade, ele não vinha só para dominar a cidade, ele vinha para atrocidar aquela cidade. Ele matava crianças de pobre, eles decapitavam a cabeça daquelas pessoas e colocavam assim na frente da cidade. Tamanha perversidade. E além desses 2, ainda tinha os Meunitas também vindo contra ele. Então ele fica o quê? Amedrontado. Mas por que eu falei para você circular essa palavra amedrontado? Porque eu tenho uma coisa comigo, eu sempre falo até com os meus filhos e ensino para eles que tudo que nós alimentamos cresce. Então, eu venho nessa noite falar para você, cuidado que você tem alimentado sobre a sua vida. Porque o que você alimenta vai crescer. Se você está alimentando o seu medo, ele vai te paralisar, porque o medo te paralisa. Ele te trava, ele não te deixa avançar. Pode ser que tenha alguma coisa na sua vida que não está indo para frente, que você não consegue romper por causa do medo. Porque o medo te impede de avançar. Mas o que a palavra de Deus fala? Fala assim, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vós. E o que Josafá faz? Ele fica com medo, certo? Quando ele recebe aquela notícia, ele é ser humano. Quando ele recebe uma má notícia, porque nós vamos receber mais notícias, né?
como ele estava recebendo, que aquele exército já estava em Hazazon Tamar, pela distância, são mais ou menos aí uns 40 quilômetros. Imagina você saber que está vindo 3 exércitos contra você e está a 40 quilômetros de você. Não dá nem tempo de resposta. Então ele fica amedrontado. Mas o que ele faz com aquele medo? Ele não alimenta. Ele lança sobre o Senhor, em oração, o medo dele. Porque o Senhor não nos deu o espírito de medo. O Senhor nos deu o espírito de ousadia e de poder para romper. Então, se o medo está batendo na tua porta, lança ele na primeira chave da vitória, que é a oração. A oração é a primeira chave da vitória do crente. E também é o fundamento da vida cristã, não é não? Quando você ora, o que é a oração? Às vezes você não sabe. Às vezes você chegou aqui e não sabe o que é orar. Orar é falar com o seu Deus. É intimidade. A oração fala sobre isso, conexão. Uma vida cristã sem oração é uma vida desconectada do Senhor. Para pensar só. Quando você está muito agitado, com muito compromisso, tá muita coisa em cima de você, e você começa a não ter tempo para orar, para falar com teu Deus, você começa a se distanciar automaticamente dele. Porque a oração é uma conexão com Deus. Ele te aproxima do Senhor. Essa é a palavra lá em Jeremias, vai dizer isso. Jeremias 29, 12 vai dizer assim: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu vos ouvirei. Porque a oração aproxima você de Deus. Quando você começa a se sentir muito distante do Senhor, porque você está com pouca oração, você está orando pouco. E existem vários tipos de oração. Existe aquela oração que você está ali na beira do fogão, fazendo a comida, falando com Deus. Tem a oração que você vai para o seu quarto, você dobra o teu joelho e se declara para o Senhor. Ou às vezes indo para o trabalho, dirigindo, conduzindo, ali no carro. É uma das orações que eu mais gosto de fazer no carro. Porque só está eu, o carro fechado, eu oro, eu choro, eu grito lá dentro. E só eu e Deus sabem o que a gente está falando ali, nós dois. É ou não é? Às vezes a gente precisa desse momento, sozinho com Deus. Existe também outros tipos de oração. Qual outro tipo, Bárbara? Rezar. O que é rezar? Rezar é recitar. Você pode recitar a palavra do Senhor dentro da sua casa. Assim como você lê o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, eu confio nele. E você começa a declarar sobre o quarto do seu filho, sobre a vida da sua esposa, pela vida do seu marido, declarando a palavra do Senhor. Mas cuidado para não ser vã repetição, porque o Senhor não se agrada disso. Existe também as petições, que são orações que você está entregando ao Senhor pedidos. Você precisa de algo, porque a palavra de Deus assim, que nós devemos pedir. É em oração que nós pedimos as nossas bênçãos. Ele nos instrui a pedir ao Senhor, porque Ele é poderoso para satisfazer as nossas orações. Existe também o clamor, que é uma oração sem classe, que eu costumo dizer. O clamor é um grito de socorro. Assim como foi com o cego Bartimeu, que quando ele sabe que Jesus está se aproximando, ele começa a clamar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Totalmente sem classe. Não interessa quem estava do lado dele começar: fica quieto, você está incomodando. Ele não interessa porque eu estou clamando, porque eu tenho uma urgência. Às vezes a tua oração precisa de uma urgência. Precisa você descer do seu salto, descer da sua classe, da sua elegância e clamar ao Senhor com toda a tua voz, gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, socorro, Deus. Mas às vezes a tua oração é como a oração de Ana. São orações de lágrimas. A palavra de Deus vai dizer lá em Samuel que Ana está no templo, ela chora, a boca dela se mexe, mas não sai som. A ponto do profeta, do sacerdote Eli, achar que ela está embriagada. E ele não entende. E ela chora. Mas a palavra de Deus vai dizer que o quê? Que o Espírito Santo
Ele intercede por nós de sobremaneira. Oh, aleluia. Você tem noção que quando você dobra o teu joelho dentro da sua casa, você não tem nem força para falar e você só chora. O Espírito Santo está traduzindo as tuas lágrimas, porque Ele traduz com gemidos inexprimíveis para o Deus que pode fazer o impossível sobre a sua vida. Olha como que é o nosso Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que Ana orava, a boca dela mexia, mas não saía som. Mas a oração de Ana está escrita lá, se você ler. Ana está dizendo assim, olha, se eu engravidar, e se gerar, e se for um menino, e se esse menino vier a nascer, eu vou te entregar ele todos os dias da vida dele, não para passar na vale. A oração de Ana está aqui, porque o Espírito Santo intercedeu, interpretou. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmo 58 que as nossas lágrimas são colhidas e que todas elas são escritas no livro do Senhor. As tuas lágrimas não caem no chão, elas são colhidas como um vaso para o Senhor, e o Espírito Santo interpreta as tuas lágrimas. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. É o nosso Espírito Santo intercedendo. Mas a oração, ela não tem poder porque você está orando. Porque você orar não tem poder nenhum. O que tem poder é o Deus que está ouvindo a tua oração e pode fazer um milagre. Você receber um milagre de Deus sobre a tua vida. Oh, Deus é maravilhoso. A oração nos sensibiliza. Traz sensibilidade do Espírito, traz discernimento do Espírito sobre a nossa vida, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos mais sensíveis a ouvir a voz dEle e entender o que Ele está querendo dizer naquele momento. A palavra de Deus vai me comparar e vai comparar vocês a Elias. Quando eu li aquele texto, eu falei, meu Deus, me comparar a Elias. Elias para mim é um cara. Ele orava, parou de... Sobre a minha ordem não vai chover. Olha só, que ousado esse homem, O Elias orou e falou, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E aquele mensageiro foi incinerado na mesma hora. A palavra de Deus diz que o Senhor nos ouve assim como ouve Elias. Olha que coisa maravilhosa. A oração, ela é poderosa. Bárbara, eu creio no poder da oração. Aleluia. A oração é poderosíssima. Josué orou e o sol parou. Aleluia. Olha que coisa mais tremenda. E muitas das vezes a gente menospreza a oração. Senhor, eu só vou orar. A fulana falou que vai orar. Não vai resolver meu problema. Não, a oração é o que resolve os nossos problemas. Olha o poder da oração. A gente esquece dos milagres feitos na palavra do Senhor através da oração. Olha que coisa mais maravilhosa. E essa é a primeira chave da vitória. É a oração. Repete comigo. A primeira chave da vitória é a oração. A segunda chave da vitória, eu vou ler agora com vocês. Vamos lá, 2 Crônica, continuando, 20, a parte B do 3. Vamos lá. Que aí vai falar, Josafá ficou amedrontado com a notícia e pediu orientação ao Senhor e ordenou um jejum em toda Judá. Então, a segunda chave da vitória é o jejum. Olha que coisa mais maravilhosa. Só que essa segunda chave tem uma peculiaridade. Ela não funciona sozinha. Ela precisa da primeira chave, ela precisa da oração. Porque senão, se você jejuar por jejuar, é um jejum de exame médico, é um jejum intermitente, que tem seus benefícios? Tem. Porque a ciência prova que se você jejua 12 horas, você tem um benefício do seu corpo. Acho que se você jejua já 24 horas, você já tem uma anofagia, que é, o que é isso? O teu corpo já começa a eliminar as células mortas, as células que não estão bem dentro do seu corpo. Ele começa a fazer uma desintoxicação, uma desinflamação do teu organismo através do jejum. Esse jejum normal, tá? Não estou falando de jejum com oração. Mas quando é aliado à oração, meu amigo, você não tem noção da potência do que isso vira na tua vida. Você não tem noção. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que só vamos receber através do jejum
e da oração. E o próprio Cristo vai ensinar isso para os discípulos. Porque os discípulos chegam à beira dele e falam assim: mas mestre, a gente tentou ali, expulsar os demônios e eles não saíram não. Como assim? E Jesus falou assim: olha, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. É Jesus nos ensinando que tem coisas que na nossa vida para ser rompidas, chaves que precisam ser viradas, os milagres que você precisa jejuar, precisa de oração. Olha que coisa mais maravilhosa. O jejum, se você não sabe, se você nunca jejuou, é você se abster totalmente ou parcialmente de um alimento em prol de algo. Você entrega, ou seja, meia-noite, ou se você dorme mais cedo e depois só vai entregar ao meio-dia, ou tu vai fazer um jejum de um dia inteiro, ou um jejum de Esther, que são 3 dias. Você vai orar durante aquele período, você vai ler a palavra do Senhor, você vai se dedicar àquele momento clamando ao Senhor, se humilhando, porque o jejum é uma forma de humilhação perante o Senhor. A palavra de Deus vai dizer: humilhai-vos perante a face do vosso Deus. E o jejum é isso, é você se humilhar perante o Senhor, é mortificar a sua carne para fortalecer o teu espírito, para que você possa ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. O jejum, ele é tão poderoso que ele traz resposta. O jejum, ele é tão poderoso que ele traz direção de Deus. O jejum te fortalece em meio a uma dificuldade, em meio a uma tribulação. O jejum, ele é poderoso. Tanto que na palavra de Deus, ele vai ensinando, ele ensina como jejuar. Ele fala para você: olha só, não faça como os hipócritas, os fariseus que não lavam o rosto, que ficam assim desfigurados. Não faça isso, porque a recompensa deles já tem, que era o quê? O reconhecimento das pessoas. Porque eles faziam, eles se vestiam de saco, ficavam ali com aquele semblante assim triste, né, para dizer que estava jejuando, para dizer que era um homem de Deus, para o quê? Para ter reconhecimento dos homens. Olha lá, é um homem de Deus que está buscando o Senhor, está em jejum, olha lá. E o Cristo fala o quê? Eles já receberam a recompensa deles, que era o reconhecimento dos homens. Só que quando Jesus veio aqui nessa terra, o que ele mais bateu foi sobre a hipocrisia, para que a gente não pareça ser algo, mas que a gente seja de verdade. Então ele fala assim: não faça como os hipócritas, não faça isso. Então quando você estiver jejuando, escove os dentes, penteie o cabelo, fique alinhado, só em espírito, falando com o Senhor, não é mesmo? Para que o teu Deus te recompense, para que você não receba a recompensa dos homens, mas sim do Senhor. Amém. Olha que coisa tremenda. O nosso próprio Jesus jejuou, olha, para nos ensinar algo que é preciso. A vida do crente faz parte. Ele vai falar de Esther. Esther jejuou por 3 dias e colocou toda a nação para jejuar. Vai falar sobre Daniel. Daniel jejuou por 21 dias. Olha que coisa tremenda. Se você começar a ler o texto de Daniel 10, 12 e o 13, vai falar que o anjo, quando chega para falar com Daniel, vai falar assim: Daniel, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas Daniel jejuou por quantos dias? 21. O que aconteceu nesse meio período? O anjo está descendo com a resposta para Daniel, mas ele é impedido por um principado da Pérsia, que impedia ele chegar. Mas ele teve o quê? Jejum de Daniel. Então veio quem? Veio Miguel. Miguel veio, que é um dos principais, para romper aquela barreira espiritual. E entenda que tem coisa na nossa vida que a gente tem que romper barreiras espirituais para chegar na nossa mão. E é através da segunda chave, que é o jejum. Então, coloque na sua vida, coloque isso no seu dia a dia. Eu jejuar, ter o seu compromisso de mortificar a sua carne para fortalecer o teu espírito. E sabe o que aconteceu com Josafá? Josafá, ele convida toda a nação para jejuar. Vamos lá, está lá no 14. Vamos lá? Você não fechou sua Bíblia não, né? Você deixou ela aberta. 14. E o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era
Jaziel. Aí ele vai dizer toda a descendência. Aí vamos pular para o 15, tá bem? E ele disse: escuta-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escuta, ó rei, assim diz o Senhor: não tenha medo, não fique desanimado por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marche contra eles, e vocês encontrarão vindo da subida de Zizi, no fim do vale que abre até o deserto de Jeruel. Quando o encontrarão, não terão que lutar. Tome suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Quando Josafá chama toda a gente para jejuar, toda a população de Judá e de Jerusalém para jejuar, o que trouxe para ele? Trouxe a resposta do Senhor. Ei, nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Então, quando você busca o Senhor, em oração, em jejum, você tem respostas do céu para você. Olha que coisa mais tremenda.